Bom, gente, nós vamos começar aqui. A gente já tem bastante gente conectada e, a gente vai ter aqui uma hora bem interessante. Tenho certeza que um bate-papo bem gostoso. E deixa eu me apresentar um pouquinho. Bom, meu nome é Miguel Munzu. Eu sou da FESA, que é uma empresa de Executive Search, uma empresa de uma consultoria de recursos humanos, né, que está voltada basicamente para duas coisas. Primeiro, buscar executivos no mercado e, segundo, também funcionar como uma consultoria estratégica de recursos humanos, principalmente quando a gente fala no desenvolvimento, no gerenciamento de talentos que toda empresa deve ter. E eu estou aqui com um super convidado que começou como um cliente, mas hoje é um grande amigo e que tem uma história muito bacana, que tem muitas coisas para poder compartilhar com a gente e que hoje é o presidente da Coloplast, uma empresa super importante no ramo, obviamente, da saúde, né, que é esse tema aqui nosso hoje. E vou deixar ele falar um pouquinho dele aqui, só um pouquinho. Depois, lá mais para frente, ele vai contar a história toda, né? Mas só para o Luiz se apresentar. Obrigado, Luiz, por você estar aqui com a gente. Muito obrigado, Miguel. Obrigado pelo convite. É uma honra realmente estar aqui participando desse evento, podendo falar e compartilhar um pouco da minha história com vocês e poder também dividir isso e aprender com vocês, né? Então, acho que para todos os participantes que já estão aqui, hoje é uma conquista já mais pelo interesse, pelo nível de iniciativa de estar aqui. Então, vai ser uma tarde muito, muito legal. Meu nome é Luiz, eu tenho 42 anos, sou casado, tenho 3 filhos, estou na Coloplast aí um pouco mais de 6 anos, vai fazer 7 anos agora em janeiro. Então, vai ser um prazer compartilhar. Eu tenho experiência na área de saúde, comecei em 99, então, vamos para 21 anos aí de experiência na área de saúde, e vai ser um prazer compartilhar toda essa trajetória e as experiências que eu passei durante todos esses anos aí. Muito bom. Bom, então, na realidade, hoje eu estou na FESA, mas eu também sou um profissional que transitei bastante pela área de saúde, e eu acho que é importante a gente começar a contar histórias, né? Quer dizer, eu sou muito adepto de contar histórias. Eu acho que a gente aproveita mais, a gente guarda mais, a gente tira mais lições e aprendizados quando se conta uma história, né? Então, vocês não vão ver aqui a apresentação de PowerPoint, vocês não vão ver nada disso, tá? Vocês vão ver duas pessoas contando histórias para vocês, duas pessoas que já têm, obviamente, muito mais estrada que cada um de vocês, né? O Luiz está um pouco mais perto que vocês, né? Eu já estou um pouco mais na frente. Então, só complementando, eu tenho 54 anos, 2 filhos já adultos, já também encaminhados, um deles, inclusive, na área de saúde. E é importante que a gente desmistifique um pouco a área de saúde e tente dar para vocês um panorama muito maior do que muitas vezes as pessoas pensam, né? Quer dizer, muita gente fala assim, vou trabalhar na área de saúde, eu vou ser médico ou enfermeiro, né? Gente, isso é um pedacinho da área de saúde, né? Quer dizer, a área de saúde, ela apresenta um leque muito grande, tá? Que vai, obviamente, começar pelo gosto de poder oferecer alguma coisa para alguém. Eu acho que a área de saúde tem muito disso, né? Quer dizer, independente da satisfação profissional que a gente tenha, a gente traz para a área de saúde muito de uma satisfação pessoal com aquilo que a gente faz. Porque a primeira coisa que a gente tem quando a gente olha para a área de saúde é que a gente vai estar mexendo, a gente vai estar influenciando, a gente vai estar podendo melhorar a vida das pessoas. Tá? Então, obviamente que se eu estou numa empresa, se eu estou num hospital, eu vou fazer de tudo para que a minha empresa cresça, para que a minha empresa tenha sucesso, mas, acima de tudo, na área de saúde, tá? Eu tenho, por trás desse muro da empresa, a satisfação de estar
influenciando diretamente na vida das pessoas e influenciando na qualidade de vida das pessoas, né? Mas eu queria, antes de mais nada, contar um pouquinho até da minha história, bem rápida, né? Porque ela é uma história um pouco confusa, mas é uma história que passa muito pela área de saúde, né? Eu desde pequeno, eu tinha essa ideia de querer ser médico, né? Então, eu queria ser médico, vou fazer medicina. E minha mãe conta que desde 3, 4 anos, tá, eu falava em querer ser médico. E eu vinha de uma família muito simples e que, quando a gente olhava assim, poxa, fazer medicina, quer dizer, como que a gente faz para pagar uma faculdade de medicina? É muito difícil entrar numa faculdade de medicina, tal. E na realidade, eu acabei não conseguindo entrar, na época, numa faculdade de medicina aqui em São Paulo, né? Principalmente uma faculdade pública, né? Porque era talvez a única forma, né? Quer dizer, ficar em São Paulo, porque eu ficaria na casa dos meus pais, e talvez uma faculdade pública, porque aí não precisava pagar a faculdade. Mas não deu certo, né? Porque vinha também de escolas que não me propiciaram, talvez, essa base mais consistente para que eu pudesse entrar numa faculdade pública, e não deu. No fim, eu fui fazer engenharia. Fiquei 2 anos e pouquinho fazendo engenharia e larguei a faculdade porque eu não conseguia conviver com essa ideia de não estar na área de saúde, tá? E aí eu fui fazer cursinho, prestei faculdade de novo e entrei em medicina, né? Então, eu comecei a fazer faculdade de medicina. Quando eu estava terminando a faculdade de medicina, eu dava palestra em escolas para vender livro. Não sei, vocês já devem ter visto, né? O pessoal vai na escola, dá palestra, tal, e no final vende o livro. Eu fazia isso, que era para poder pagar a minha faculdade. E numa dessas palestras tinha um diretor de uma farmacêutica, né? Chamada Boehringer Ingelheim, e ele assistiu uma palestra minha. Na época era uma palestra sobre gravidez na adolescência, sobre orientações para as adolescentes, né, de como evitar a gravidez, etc. e tal. E ele me convidou para fazer um trabalho na Boehringer, né? Eu estava terminando a faculdade de medicina e eu fui. Era uma farmacêutica, eu fui porque a situação financeira estava complicada, né? Imagina, quero falar, gente, eu preciso dar um jeito de ganhar um dinheiro. E aí eu fui para a farmacêutica achando que depois eu voltava para a medicina. E eu fiquei exatamente 30 anos na indústria farmacêutica. Eu não voltei a exercer propriamente a medicina, mas me encantei também por essa experiência de trabalhar na indústria farmacêutica, de poder participar. Imagina que em 30 anos, né, eu fui desde uma época onde a gente tinha produtos assim que começavam a se sobressair no tratamento da hipertensão, no tratamento do colesterol, no tratamento de problemas de estômago e tal, e deixei a farmacêutica já pensando em produtos onde a gente falava de imuno-oncologia, né? Quer dizer, então, produtos extremamente sofisticados para tratamento de câncer, tratamento de doenças raras. Então, eu vivi uma evolução fantástica na indústria farmacêutica, né? Então, só para contar um pouquinho, o meu contexto de ter trabalhado na indústria da saúde, primeiro como médico, que é aquela coisa que a gente imagina, né? Lá no comecinho, que seja área de saúde, mas depois a indústria farmacêutica, e depois o Luiz vai contar um pouquinho, que também não é só a indústria farmacêutica, né? A gente tem toda uma outra parte de indústria ligada à saúde, que no caso, a empresa que o Luiz preside hoje. Vocês vão ver que bacana e o que eles têm de produto que podem também transformar a vida das pessoas. E eu queria que nesse bate-papo a gente também entendesse uma coisa. Entendesse o seguinte, que escolher a profissão, ela tem que estar baseada em um monte de coisa, né? Muitas vezes a gente fala assim, eu quero ser médico porque o médico vai ganhar dinheiro, eu quero ser médico porque o médico é uma profissão de status, ou eu quero ser jogador de futebol porque o jogador de futebol fica famoso e ganha dinheiro, ou eu quero ser um cantor sertanejo, ou eu quero ser um economista, um professor, etc. e tal. Óbvio que todas essas coisas, principalmente quando a gente é mais jovem, elas exercem uma influência muito grande, né? Quer dizer, essa coisa do glamour, essa coisa de ter uma boa vida, né, em função daquela profissão que você escolheu.
Mas talvez quando a gente fica mais velho, a gente começa a dar valor para outras coisas, que é fazer uma coisa que a gente realmente goste. Tá? Fazer uma coisa que te faça levantar da cama, né? Quando você acorda e fala assim, que bacana, eu vou ter um dia dedicado a alguma coisa que eu realmente gosto. E a gente não fica preocupado quando a gente vai trabalhar assim, porque eu recebo o meu adiantamento dia 15 e porque eu recebo o meu salário dia 30. Tá? Mas que a gente esteja preocupado em estar fazendo uma coisa que movimente a vida da gente. Né? E também que a gente não se preocupe assim, quando eu vou me aposentar? Não, né? Que a preocupação seja outra, falar, tomara que isso não acabe nunca, né? Tomara que isso não acabe muito, porque isso me dá muito prazer. Então, para isso, acho que a gente tem que construir o que a gente vem ouvindo falar muito hoje, que é a questão do propósito. É você ter um propósito na tua vida. Tá? É você assumir a posição de protagonista na tua vida. Né? Vocês já ouviram essa palavra protagonista, né? O que é o protagonista de uma novela, o protagonista de uma peça de teatro? O protagonista é sempre o personagem principal. Tá? Protagonista é o personagem principal. E quando a gente fala que a gente tem que ser o protagonista da nossa vida, é que ela está na nossa mão. Certo? Ela não está na mão da decisão do que os nossos pais escolheram para a gente, ela não está na decisão da empresa que a gente trabalha. Tem muita gente que começa a trabalhar e fala assim, porque a empresa nunca fez nada por mim, a empresa nunca me pagou um curso, a empresa não me paga inglês. Gente, a empresa não é responsável pelo teu desenvolvimento. Tá? Por isso que a gente fala, o protagonismo tem que estar na nossa mão. Tá? A gente vai ter tanto sucesso quanto for a capacidade da gente se responsabilizar pelo nosso sucesso. Tá? Óbvio que os outros ajudam, mas a responsabilidade é nossa. E quando a gente fala de... Né? Eu tenho uma pergunta para você nessa linha, que eu acho isso super importante, essa descoberta daquilo que me faz bem, daquilo que eu gosto de fazer, mas é também um ponto super difícil de a gente ter esse autoconhecimento quando a gente é muito jovem, né? Como você falou, conforme a gente vai ficando mais velho, isso vai ficando mais fácil da gente identificar. Mas como que você vê isso quando você está começando para escolher a sua profissão? Como que esse autoconhecimento pode vir e pode nos ajudar nessa escolha? Entendo e concordo absolutamente. Eu acho que decidir a vida aos 17 anos, né, é colocar muita responsabilidade na mão do jovem. Eu acho que com essa idade a gente já tem muita condição de decidir sobre o caráter que a gente quer ter, sobre a linha que a gente vai seguir para a nossa vida, sabe? Eu quero ter uma vida correta, eu quero ter uma vida pautada em bons exemplos. Eu acho que isso a gente tem toda a condição do mundo de fazer desde lá do comecinho. Agora, quando a gente traz para essa parte prática mesmo, assim, poxa, o que eu gosto efetivamente de fazer? Profissões? As profissões, né? Então, ter que decidir participar de um vestibular aos 17 anos de idade, fala, cara, isso vai ser para sempre, né? Imagina, você tem 17, se você imaginar que você vai trabalhar até 70, você fala, cara, eu vou decidir hoje uma coisa que vai ser a minha carreira, a minha profissão por mais de 50 anos. Eu acho que é muito difícil, Luiz, eu acho que é muito difícil. Eu acho que a gente tem que sentir um pouco os sinais que a gente tem, tá? Os sinais que a gente tem. Por exemplo, aquela criança ou aquele adolescente, sabe, que gosta de falar, que é extrovertido, sabe, que lidera naturalmente. Assim, sabe quando você pega a bola e fala assim, vamos montar 2 times aqui? Já tem um que fala assim, gente, galera, vem para cá, fica uma turma aqui, nós vamos escolher. Ou seja, você fala, poxa, por que foi ele o cara que liderou, né, esse processo de vamos jogar bola? Então, quer dizer, essas pessoas provavelmente têm uma certa facilidade de comunicação, né? São mais extrovertidas e podem, de repente, usar esses sinais para falar assim, poxa, eu, de repente, deveria ir para uma profissão de comunicação. Né? Ao mesmo tempo que você tem pessoas que são cuidadoras, né?
Então, aquela pessoa que cuida, aquela pessoa preocupada, aquela pessoa que tem paciência de ouvir, né? É aquela pessoa que os colegas sempre procuram e falam, pô, Luiz, cara, precisava falar um negócio com você, cara, estou com um problema aqui e tal. Ou seja, talvez esses sinais sejam de que você pode ser uma pessoa para uma área de saúde, por exemplo, tá? Agora, aquele cara que fala assim, olha, nós gastamos no churrasco tanto, vai dar tanto para cada um, nós somos em 8, tem que levar tanta carne, tanta bebida. Cara, de repente, esse cara é um cara de exatas, é um cara de analítico, é um cara de estratégia, né? Quer dizer, então, eu acho que talvez esses pequenos sinais possam ser um cheiro para falar, pelo menos assim, eu vou para uma área de comunicação, né? Uma área de humanas, eu vou para uma área de saúde, uma área de biológicas, ou eu vou para uma área de exatas. Eu acho que não dá para querer muito mais que isso, viu, Luiz? Não dá para querer muito mais que isso. Mas depois, eu acho que o grande trunfo que a gente vai ter na mão, e aí e eu vou falar dele aqui, porque eu acho que o protagonismo ele tem 5 palavras importantes para a gente seguir na vida. Tá? E se vocês puderem anotar, assim, são 5 palavras que eu acho importante que a gente tenha sempre na vida. A primeira coisa é que a gente tenha atitude. Ou seja, onde fazer, o que fazer para chegar lá. Né? Colocar minhas ideias, ter ações, quer dizer, então aquela pessoa que, cara, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro, se a situação está boa, se a situação não está boa, se eu moro longe, se eu moro perto, cara, não interessa, quer dizer, eu tenho que ter atitude para fazer as coisas e falar assim, ninguém vai fazer isso por mim. Então, acho que essa é a primeira coisa do protagonismo. Segunda coisa é o que a gente fala de proatividade. Já devem ter ouvido falar muito dessa palavra. Proatividade é fazer antes, é se antecipar. Tá? Eu não preciso ficar esperando alguém lá atrás de mim me empurrar para fazer as coisas. Tá? Eu vou sozinho. Tá? Muitas vezes a gente fala assim, é mais fácil alguém empurrar? É mais fácil. Certo? O que vocês acham mais fácil? Puxar um carro ou empurrar um carro? Empurrar o carro é mais fácil, cara. Certo? Você bota o peso lá, tá empurrando o carro. Puxar um carro é muito mais difícil, certo? Mas é muito mais gratificante, por quê? Porque puxar o carro, você está na frente, certo? Você está dando a direção do carro. Quando você empurra, meu amigo, se a roda da frente estiver virada para a direita ou para a esquerda, você não vai fazer nada, ele vai para o lado que estiver virado. Na frente, você consegue dirigir, você consegue direcionar para onde você quer levar as coisas. A terceira palavra é paixão. Paixão. Não estou falando de amor, não estou falando de gostar, estou falando de paixão. A gente tenta usar aqui a palavra talvez mais forte. Por que a gente acha que paixão é uma palavra forte? Porque a paixão ela está ligada a 2 grandes iniciativas. A primeira iniciativa que está ligada à paixão é foco. Tá? Paixão te dá foco. E a segunda coisa que a paixão te dá é energia. Tá? Vou dar um exemplo do que é paixão. Tá? Vocês já ouviram falar assim? Muita gente comenta, sabe uma menina que dorme muito? Dorme. Ninguém tira a menina da cama. Para acordar 11 horas da manhã é uma briga, tal, aquela coisa toda. Aí a mãe fala para ela assim, eu quero ver a hora que você tiver um filho. Essa criança vai chorar e ninguém vai te tirar da cama, você não vai acordar, tal. Aí chega uma hora que a menina tem um filho, né? O que acontece com a menina depois que ela tem filho? Pena que vocês não podem responder, mas vocês vão responder aí na casa de vocês. Sabe o que acontece? Quando ela tiver um filho, antes dessa criança chorar, ela já acordou. Tá? Pode ser no meio da madrugada. Tá? O nenê está lá no outro quarto. A hora que o nenê dá uma resmungadinha, a mãe acorda. Essa menina acorda. Aí você fala, caramba, que coisa, né? Antes não acordava, mas nem por decreto. E agora, com uma mexidinha da criança, ela acorda. Tá? Por quê? Paixão. Tá? A paixão te traz um negócio que é essa coisa do foco. Você está o tempo todo ligado. Tá? Não é que ela não dorme, ela dorme, ela descansa, mas ela está o tempo todo ligada naquilo que está movendo ela naquele momento. E existe, obviamente, uma paixão muito grande pela mãe e pelo nenê. Outra coisa que a paixão traz é a energia. Esse exemplo é muito fácil. Imagina que você sai à noite, usei a menina, né? Agora eu vou usar o menino. Tá? Você vai à noite lá numa baladinha tal, e de repente você vê uma menina, pô, gostei dela, acho que eu vou chegar lá tal. De repente você
fica com a menina, pô, tá rolando o maior clima, você fala, poxa, achei a menina da minha vida, achei a mulher da minha vida. Aí você pergunta para ela assim, nós estamos em São Paulo, né? Você pergunta para ela assim, onde você mora? Ela fala, em Belo Horizonte. Aí você fala, meu Deus do céu. Né? 350 meninas na festa, eu fui curtir uma que mora em Belo Horizonte e você aqui em São Paulo. Mas, coração ninguém manda, vamos seguir, vamos ver o que dá. Aí o que, que acontece? A menina vai embora e você começa a namorar. E aí sabe o que você começa a fazer? Imagina que você já está lá, um pouco mais velho, você está trabalhando, você tem o teu carro, você sai do trabalho 6 horas da tarde na sexta-feira. Pega o carro e vai para BH. Chega em BH 1 hora da manhã e vai encontrar sua namorada. Quando você encontra sua namorada, o que, que você vai fazer? Você trabalhou a semana inteira, você viajou 7 horas dirigindo, chegou 1 hora da manhã, você vai encontrar a namorada e você vai descansar, certo? Você vai dormir porque você está cansado, né? Será que é isso que a gente faz? Ou você vai dormir talvez só no sábado de manhã, né? Por quê? Porque você quer curtir sua namorada, você quer se divertir, você quer matar saudades. É óbvio que é isso que a gente vai fazer. E aí você fala assim, de onde você tira tanta energia? Da paixão, tá? Então essa paixão também te tira o sono, essa paixão te dá energia, te dá disposição, né? Então por isso que a gente fala, a gente precisa ter paixão pelo que a gente faz, tá? E isso vai levar a gente a ter muitos anos de sucesso naquela profissão. Terceira coisa é que a profissão tem um significado para você, tá? Que ela tenha sentido na tua vida, que ela tenha uma capacidade de realização, que é aquela coisa de falar, poxa, o que eu estou fazendo está me dando prazer, tem um sentido para a minha vida e tem também uma capacidade de realização de alguma coisa que pode ser importante para outra. E a última palavra, e aí vamos voltar naquilo que o Luiz falou, a última palavra assim que eu acho importante quando a gente fala em protagonismo é repensar. Tá? Nós tivemos que decidir a vida aos 17 anos. Nós tivemos que escolher uma profissão aos 17 anos. Tá? Mas não esqueça que a qualquer momento você pode repensar a tua vida. A qualquer momento. Se você fez assim, poxa, eu escolhi essa profissão e você percebe que não é ela que vai te mover, tá? Mude. Começa de novo. Tá? Troca de carreira. Troca de carreira. Ah, poxa, eu fiz uma carreira na área de exatas, mas o que eu gosto mesmo é comunicação. Sai de exatas e vai para a comunicação. Tá? Por quê? Porque você tem que fazer alguma coisa que te movimente pelos próximos 50 anos. Não é por 2 anos, não, é por 50 anos. Tá? Então, não esqueçam dessa palavra. Repense a vida a todo momento. Tá? Então, eu acho que são 5 palavras muito importantes que vocês, apesar de bastante jovens, deveriam ter na cabeça. Atitude para puxar o carro e não empurrar. Proatividade, ou seja, faça as coisas na frente, faça as coisas sem que ninguém te mande fazer. Terceira, paixão, bota paixão em tudo que você faz. Que as coisas tenham um significado para a tua vida. E terceira, se dê a oportunidade de repensar a todo momento. Tá? Então, acho que são 5 coisinhas, tá? que aos 17, 18 anos tem que ser muito importantes para que a gente escolha a nossa carreira. Né? E aí, agora, eu queria até abrir um pouco um bate-papo com o Luiz, que é o seguinte, falar um pouco das áreas da saúde, tá? Das áreas da saúde. Então, obviamente, quer dizer, a gente tem aquelas áreas óbvias da saúde, que você fala, por exemplo, a medicina, que você fala da enfermagem, você está falando da fonoaudiologia, você está falando de nutrição, você está falando de fisioterapia, tá? Então, muitas vezes, a gente não precisa necessariamente centralizar a nossa ação, quando ela é especificamente, né, nesse bloco que eu estou dizendo, a medicina em si. Até porque, muitas vezes, é muito difícil mesmo. É muito difícil. Tá? Tem muito mais gente querendo fazer medicina do que a oportunidade que existe de fazer medicina. Mas será que é a medicina que eu quero? Eu lembro que a gente fez mentoria há um tempo atrás com jovens também, e eu tinha uma menina que queria fazer medicina e ela falava para mim assim, mas sabe o que eu gosto da medicina? É a parte de dermatologia.
Mas dentro da dermatologia, o que eu gosto mesmo é de estética. Tá? Então, você, às vezes, com uma conversa, você começa a ver, poxa, mas existe curso superior de cosmiatria e estética, por exemplo, tá? Onde você vai se preparar para ser um grande profissional que manuseia essa arte de trabalhar com a estética. Então, não é necessariamente um médico. Tá? Então, existem outras profissões, quer dizer, abram também um pouquinho o leque de vocês, tá? Para que a gente entenda a área de saúde como uma coisa muito grande. E aí é o que eu queria que o Luiz contasse um pouquinho. Se a gente pegar a área de medicina, a área dividir o profissional de saúde propriamente dito, a área farmacêutica, a área de hospitais, né? Trabalhar em hospital. Não precisa ser enfermeira, você pode ser um administrador hospitalar. Você também vai trabalhar com saúde, mas de um outro lado da mesa. Né? Você tem a área de medicina diagnóstica, né? Os laboratórios de análises clínicas, etc. e tal. E a gente tem, e aí eu queria que o Luiz contasse um pouquinho o que é para vocês, porque talvez é uma área que a gente não tenha tanta afinidade, que é a área de equipamentos, a área de suporte à medicina, suporte ao tratamento, né? Pode ser, conta um pouquinho aí. Claro, claro, Miguel. Esse é um assunto que sou apaixonado por ele. Primeiro, adoro ouvir histórias, adorei ouvir a sua história aí também, e muito motivadora. Todo um monte de coisa que você foi falando também foi me remetendo a várias reflexões aqui. Primeiro, só queria deixar aqui aberto para todo mundo, todos os participantes, que se tiver alguma pergunta, para ficar à vontade de colocar no bate-papo aqui, ou no Q&A, a gente está de olho também no bate-papo. Se tiver alguma pergunta específica, fique à vontade aí em postar. Sabe que, para esse bate-papo, Miguel, eu costumo fazer a seguinte pergunta para as pessoas que me falam que querem fazer enfermagem ou que querem fazer alguma outra carreira nesse sentido, né? Ser fisioterapia. Daí a minha pergunta é assim, para trabalhar aonde? Você quer fazer enfermagem para trabalhar aonde? A única resposta que na maior parte das vezes eu recebo é óbvio que é no hospital, né? É óbvio que se eu for fazer enfermagem é para trabalhar no hospital. E daí, quando eu conto um pouquinho da história da Coloplast, a empresa, só para também deixar todo mundo a par, a Coloplast é uma multinacional dinamarquesa que foi fundada por uma enfermeira dinamarquesa. E essa empresa veio para atender uma necessidade que essa enfermeira viu na irmã dela. A irmã dela fez uma cirurgia de colostomia, que muita gente pode não saber o que é, mas foi a cirurgia que o presidente Bolsonaro teve que fazer depois que ele recebeu a facada, né, que é trazer o intestino para fora da parede abdominal, por qualquer problema. Pode ser por um trauma como esse, ou, na maior parte das vezes, por um câncer no intestino. Essa pessoa ela precisa, de alguma maneira, coletar as fezes que vão começar a sair por essa conexão. E a Coloplast, 60 anos atrás, essa enfermeira, ela criou a primeira bolsa descartável para coleta dessas fezes, que chama-se bolsa de colostomia. Então, vejo que foi através de uma necessidade de uma enfermeira que já atendia as necessidades desse paciente, que inventou um material, uma solução que levaria uma melhor qualidade de vida para essa paciente, que no caso era a irmã dela. E de lá a coisa cresceu, cresceu, cresceu. Hoje a gente está presente em mais de 140 países, uma empresa de mais de 13 mil funcionários no mundo inteiro. E a gente leva uma solução para esses pacientes que precisam desse tipo de solução. Só aqui na Coloplast, a gente tem, contando com os nossos distribuidores e parceiros, a gente tem mais de 80 enfermeiros trabalhando na empresa. Então, veja que isso é uma coisa que ninguém imagina quando a gente fala assim, eu quero fazer enfermagem. Para quê? Para trabalhar em alguma empresa que fabrique tecnologias e soluções que levem o serviço diretamente ao usuário, né?
ao paciente. Da mesma maneira, na empresa anterior que eu trabalhava, eu cheguei a trabalhar com venda de ventiladores mecânicos, para esses ventiladores de UTI. Os principais profissionais que estavam dentro da empresa eram os fisioterapeutas. Esses fisioterapeutas têm uma missão nessa cadeia de entender as novas tecnologias que a empresa está criando, né? Ser treinado naquilo e levar esse conhecimento para os fisioterapeutas que estão trabalhando na ponta ali no hospital para dar suporte à vida. Então, eles têm um papel fundamental em fazer com que esse conhecimento chegue aos profissionais de saúde para que eles consigam dar o melhor suporte ao paciente. Então, até mesmo quando a gente pensa nesse tipo de profissão, a gente precisa perceber que não existe somente uma atuação, né? O enfermeiro não está simplesmente trabalhando lá no hospital atendendo o paciente. Tem toda uma cadeia de tecnologias, materiais, tudo de suporte a essa profissão. E isso a gente pode traduzir para tudo, né? A gente pode falar em fisioterapia, em fonoaudiologia, na enfermagem, na psicologia. Em tudo que a gente está falando, aqui na empresa a gente tem psicólogos trabalhando também, que é para quem dá suporte a esses usuários. Então, acho que importante a gente pensar na cadeia como um todo, e que essas profissões, elas podem atuar em diversas etapas dessa cadeia, né? Então, acho que essa é uma reflexão que, quando eu tive que escolher a minha profissão, eu não tinha. Eu acho que também tive a minha educação de uma maneira super tradicional e me faltaram algumas oportunidades de participar de sessões como essa que a gente está fazendo aqui, de conversar, expor, refletir um pouco mais, porque eu teria adorado ouvir algumas reflexões como essa, porque eu vejo que isso poderia ter já aberto a minha cabeça desde o começo, né? Eu sabendo que eu poderia ter atuações em empresas, sempre gostei desse lado de administração, mas ao mesmo tempo eu também gostava dessa área de biológicas e ficava assim, mas no que isso se converge, né? Eu tinha na minha cabeça, naquele momento, era um caminho divergente, era um caminho em Y. E, na verdade, não. Todos esses valores, tudo que me motivava, eu poderia enxergar naquele momento que elas podem se convergir para uma atuação e que hoje é justamente o que me motiva. Você falou sobre paixão, e paixão é uma coisa muito forte dentro da Coloplast. Paixão é um dos nossos valores aqui, que a gente atua diariamente. A nossa grande missão é de levar essas soluções e atender melhorar a vida dessas pessoas que precisam. Isso é uma motivação diária muito grande. A missão da empresa tem que estar alinhada com os seus valores. Então, quando você falou isso de uma maneira super abrangente, eu acho que é um dos principais pontos que a gente deveria se preocupar, em conhecer melhor, talvez, a cultura das empresas, a cultura dos locais onde eu posso trabalhar, para eu entender onde eu tenho essa maior sinergia. E eu ouvi histórias como essa, né? Eu adoraria conhecer histórias de diversas outras pessoas para entender como as coisas podem mudar ao longo do tempo. Eu acabei indo fazer faculdade, quando decidi isso tudo, eu fui fazer tecnologia em saúde, porque eu achei que já tinha era um curso novo, era um curso da FATEC, eu tinha restrição também de fazer uma faculdade pública, então, porque eu sabia que eu não ia poder pagar a faculdade no momento, então eu prestei USP para fazer engenharia agronômica, que era onde eu juntava também a parte de exatas com biológicas, e prestei FATEC para fazer tecnologia em saúde. Eu tive sucesso nos 2 vestibulares, então para mim foi uma dúvida muito grande naquele momento, o que eu ia escolher, né? E eu acabei indo para a área de tecnologia em saúde, porque eu via naquilo uma profissão
mais inovadora. Uma profissão que estava, no momento, sendo discutido, que iria estudar as tecnologias que viriam para os hospitais, as tecnologias que a gente teria de inovação para atendimento na área de saúde. E aquilo me encantou, foi quando eu resolvi fazer essa faculdade. Comecei daí, depois de ter me formado, eu fui fazer estágio num hospital, aqui em São Paulo, dentro do centro cirúrgico. Então, para mim, inicialmente, eu achei que aquela era a minha paixão, porque eu estava querendo fazer área de saúde, mas para eu ficar feliz no dia a dia dentro de um centro cirúrgico o dia inteiro, aquilo estava me matando. Eu me via preso naquele centro cirúrgico, não tem janela, né? Você não consegue ver o dia. Eu entrava lá e saía no final do dia, não sabia se tinha chovido, se tinha feito sol. E tinha uma coisa muito forte em mim, que eu sou um cara do campo, gostava de ter interações, criar esses relacionamentos, e eu estava me sentindo super preso ali. E foi quando eu conheci algumas pessoas que iam nos visitar no hospital, de empresas, para nos levar essas tecnologias, apresentar novos equipamentos, para ter essa interação e levar as novidades do mercado. Foi quando eu falei, putz, mas é isso que eu quero fazer. Eu quero estar envolvido, mas eu não quero ficar preso aqui. Então, aquilo estava me fazendo mal. Então, eu saí do hospital e fui trabalhar numa empresa que fabricava equipamentos para vender, né, para hospitais. Então, acho que essas experiências são muito importantes para a gente perceber as possibilidades, né? Eu fui trabalhar dentro dessa empresa, comecei a trabalhar na área técnica, com os equipamentos, fazendo demonstrações, instalações dos equipamentos, e na sequência eu comecei a me apaixonar pela administração, pela parte estratégica da empresa, e é o que, essa palavra que você falou, do repensar, porque é um aprendizado contínuo. A cada experiência que você vive, você pode agregar mais uma camada de conhecimento em cima daquilo que você tem. Essa camada de conhecimento pode te trazer mais uma complexidade para você continuar se desenvolvendo na sua carreira, né? Então, eu acho que essa é uma coisa que a grande parte das enfermeiras que hoje trabalham aqui dentro da Coloplast, elas falam. Assim, ó, quando eu fiz enfermagem, eu achei que eu estava só colocando meu destino para trabalhar num hospital. Trabalharam no hospital, depois passaram a trabalhar em empresas, e hoje a gente tem diversas enfermeiras que viraram administradoras aqui dentro, que lidam com a parte estratégica, que lidam com a parte de administração. Elas olham hoje e se enxergam como profissionais mais completos, porque elas sabem que elas precisam desse conhecimento técnico básico da enfermagem para saber levar tudo que a gente tem aqui de tecnologia para as enfermeiras de uma maneira diferente. Então, essa é uma outra coisa que eu sempre repenso. Não tem conhecimento perdido. Não é você se formou de uma coisa, depois você precisa parar, se formar em outra para repensar e recomeçar. Não, você pode ir agregando novos conhecimentos e novas camadas de complexidade. Não sei se isso faz sentido para você, Miguel. Não, total. Eu ia até puxar um pouco esse tema, que é o seguinte: é importante também a gente entender que as carreiras, as carreiras elas podem ter dois caminhos, né? Na realidade, isso vale para praticamente todas as áreas, tanto exatas, biológicas, ou humanas, que é o seguinte: a gente pode ter uma carreira técnica, puramente técnica, tá? Ou a gente pode ter uma carreira gerencial, como a gente chama. Tá? Então, você pode entrar numa Coloplast como enfermeira, carreira técnica. Eu vou lá falar com o paciente, explicar como é que usa a bolsa, ou eu vou lá no hospital explicar quais são os produtos da empresa, etc. e tal. Uma carreira técnica. Só que essa pessoa, a partir do momento que ela começa a mostrar algumas outras habilidades, tá? Ela pode agregar à carreira técnica uma carreira gerencial e administrativa. Tá? Então, por exemplo,
Se eu tenho na empresa um grupo de 10 enfermeiras que fazem esse trabalho, eu preciso de alguém para coordenar as enfermeiras, certo? Eu vou precisar coordenar Perfeito. as enfermeiras. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar daquelas 10 enfermeiras, talvez aquela que tenha demonstrado aptidões de liderança, aptidões gerenciais, e fala assim, olha, agora você vai exercer uma função gerencial. E ela passa a ser a coordenadora do trabalho das enfermeiras. Aí você tem 10 coordenadoras, você fala assim, poxa, precisa ter um gerente aqui de todas essas coordenadoras. E aí você vai subindo, que foi mais ou menos o que aconteceu com o Luiz, né? Quer dizer, ele veio para a indústria para demonstrar equipamentos, depois ele vira um gerente de equipe, depois ele vira um gerente regional, depois ele vira um diretor comercial e hoje ele é presidente da empresa, certo? Mas não Perfeito. deixou de ser um cara que se formou em tecnologia da saúde, certo? Quer dizer, a formação técnica é essa, só que ao longo da tua carreira, as tuas habilidades pessoais te encaminham para quê? Para maiores responsabilidades. Mas não quer dizer que você abandonou a área de saúde. Tá? De Você não maneira nenhuma. isso aconteceu um pouco comigo. Eu fiz a faculdade de medicina, eu fui para a indústria farmacêutica, né? Comecei lá como um gerente de produto, fui gerente de treinamento, depois fui diretor comercial, fui diretor de marketing, fui diretor de RH, ou seja, aí você fala assim, poxa, então você abandonou a medicina. Não é que abandonou, quer dizer, o conhecimento que eu tive, ele sempre vai ficar comigo, tá? Ele sempre vai Uhum. ficar comigo. E talvez eu fosse percebendo que eu tinha habilidades talvez estratégicas, habilidades gerenciais, habilidades para dirigir uma empresa, tá? Porque também tem que ter essas figuras, né? Alguém tem que dirigir a empresa, alguém tem que estrategicamente pensar em como a empresa vai ser conduzida. Então, Perfeito. fala da área de saúde, pensem também nessas duas coisas. Porque você pode ter, você fala, poxa, eu gosto da área de saúde, mas eu gosto de dirigir alguma coisa. Eu gosto de liderar. Você não precisa excluir uma coisa da outra, tá? Perfeito. Tem muita gente que faz engenharia civil e gosta de estar na obra. O cara gosta do canteiro de obra, cara. Sabe? O negócio dele é o capacete branco lá e ele fica o dia inteiro na obra. Tem cara que gosta de ser, de repente, um gerente de engenharia. É o cara da prancheta, é o cara que estrategicamente está pensando qual a melhor forma de eu fazer uma ponte ou não. Quer dizer, os dois são engenheiros. Um gosta de É. estar na obra, o outro gosta de estar no escritório, né? Então, isso daí amplia ainda mais a nossa possibilidade. Porque você pode escolher a Perfeito. saúde técnica ou você pode escolher a carreira de saúde para ser um administrador, para ser uma área mais administrativa. Tem alguém aqui que perguntou se isso vale também para a biomedicina. Vale sim, gente, vale para qualquer uma das áreas técnicas da saúde, né? Você Eu tem tenho até, Miguel, uma experiência, o meu ex-chefe na empresa, o presidente da empresa que eu trabalhava, era biomédico. Eu já trabalhei com diversos biomédicos. Hoje ele é presidente também de uma unidade de negócio de uma grande multinacional. Por quê? A biomedicina, eu acho que a maneira da gente pensar cabe para todos eles. Se a gente hoje imagina que o biomédico ele vai ter uma atuação mais voltada dentro do laboratório, vamos dizer assim, toda a cadeia por trás de toda a tecnologia que alimenta um laboratório, a Uhum. biomedicina cabe aqui na cadeia inteira. Então, a gente tem os fabricantes de reagentes, os fabricantes dos equipamentos, a gente tem fabricante de todas as tecnologias, soluções que alimentam esse laboratório, que precisam de biomédicos para trabalhar nessas empresas. Então, eu acho que é o mesmo exemplo que eu dei da enfermagem, eu também considero esse exemplo para a biomedicina e para todas as outras profissões. É só a gente pensar na ponta e depois pensar em toda a cadeia que alimenta o funcionamento da ponta. Então, toda essa cadeia vai precisar também desses profissionais, né? Não tenha dúvida. E é engraçado assim, como chega num determinado momento que o que está sendo considerado, obviamente, é a tua capacidade de fazer alguma coisa diferente, a tua capacidade de poder liderar um grupo e grupos cada vez maiores, né? Então, obviamente, assim,
quando você fala, será que esse amigo do Luiz, esse chefe do Luiz, que hoje está como presidente de uma empresa, tá? Será que ele, se a gente falar hoje do reagente do Covid, certo? Que é uma coisa que está acontecendo agora, mas ele é biomédico. Mas com certeza ele nem sabe qual é o reagente que estão usando no Covid. Por quê? Tá? Porque já mudou o foco da carreira dele. Certo? Agora, ele poder chegar a presidente de uma empresa da área da saúde, esse conhecimento de saúde pode ter ajudado muito, como eu acho que me ajudou o fato de ter estudado medicina, né? Mas é Com engraçado, certeza. durante a carreira, algumas coisas também vão te dirigindo. Por exemplo, eu comecei na indústria farmacêutica como gerente de produto, numa área de marketing, tá? Mas sabe o que eu mais gostava? Quando tinha curso de novos representantes, tá? Então, quer dizer, quando entrava sabe o propagandista, né? Que você já deve ter visto, aquele que vai lá no médico, apresenta o produto, deixa a amostra grátis, aquela coisa toda, né? Então, quando a gente contratava propagandistas, eles vinham para um curso. Tá? Hoje é um pouco mais curto, mas naquela época, 4 semanas de curso, tal. Pô, você tinha que estudar para burro e tal. E o que eu gostava? Eu gostava quando tinha esses cursos, porque eu adorava dar aula. Eu adorava estar lá na frente falando com o pessoal. Tal. Até que um dia um chefe meu falou assim, por que você não vai para o treinamento de uma vez? Né? Em vez de você trabalhar na área de marketing, você pode trabalhar na área de treinamento de força de vendas. Tá? E eu simplesmente falei, pô, acho que faz sentido. Eu mudei a minha carreira. Eu saí do marketing e fui para o treinamento e fui feliz por muitos anos. E aí a carreira acabou levando para outras funções, voltei para o marketing, só como diretor, etc. e tal, mas eu gostava mesmo era de gente, né? Tanto que nos últimos 10 anos da minha carreira eu falei, agora eu não sou mais diretor de marketing, agora eu quero ser diretor de RH. O pessoal falava para mim, cara, como é que você sai do marketing para RH? Fala, eu estou indo atrás de alguma coisa que me motive, tá? Na época eu tinha já 41 anos, quando eu fiz essa mudança, né? Então todo mundo acha que você está louco, né? A mãe fala assim, como é que você larga isso? Como é que você faz? Mas na realidade a gente precisa saber o seguinte, você tem que fazer os movimentos, tá? Que te deixem feliz, sabe? Você tem que estar feliz com o que você está fazendo, certo? Porque assim, uma coisa que eu acho que é muito importante, você vai conseguir ser o melhor profissional, tá? Se você não estiver fazendo uma coisa que você gosta, esquece, gente. Tá? Eu sinceramente não acredito nisso. Sabe? Perfeito. Eu não acredito que o melhor jogador de futebol é um cara que não gosta de jogar bola. Não, ele só é bom de bola, mas não gosta. Cara, ele não vai ser o melhor. Certo? Se o Luiz não gostasse da essência daquilo que ele faz, tá? Seja por dois aspectos, porque ele está mudando a vida das pessoas. Cara, você já imaginou uma pessoa que está com o intestino para fora, gente? O que significa colocar uma bolsa descartável, tá? Que ele chega em casa, ele tira aquilo, coletou as fezes durante o dia e joga no lixo, tá? O que isso muda na vida da pessoa, tá? Então, primeiro, não é possível que isso e mais a habilidade que o Luiz tem, a habilidade profissional, quer dizer, ele só é presidente da empresa hoje porque tem isso. Porque se não gostasse, não ia chegar. Não chega, você não consegue ser o melhor profissional se você não estiver fazendo alguma coisa que você gosta. Tá? Então, por isso, é melhor mudar. Até falar assim, agora eu achei. Tá? Agora eu achei. Você vai ser o cara mais reconhecido, você vai ser o cara que vai ter a carreira mais legal, você vai ganhar dinheiro, tudo vai acontecer. Por quê? Porque você está fazendo uma coisa que você gosta de fazer. Né? Então, acho Uhum. e isso vale para tudo, isso vale para o melhor enfermeiro, isso vale para o melhor policial, isso vale para o melhor jogador de futebol, isso vale para o melhor administrador. Né? Até porque tem uma coisa que dizem o seguinte, que por isso que as empresas também têm que se preocupar em colocar as pessoas sempre no lugar certo. Né? Quer dizer, então, aqui na FES a gente fala muito isso, né? A responsabilidade que a gente tem, buscar um determinado profissional para uma determinada empresa. Óbvio que a gente não acerta sempre, né? Mas existe muito essa preocupação. Poxa, o ideal seria colocar o profissional certo na empresa certa e que ele seja feliz, né? Porque uma coisa que diz é o seguinte, felicidade dá lucro. Pode ter certeza. Felicidade dá lucro. Se você está feliz, tá? Você vai conseguir produzir mais, você vai conseguir ganhar mais,
você vai conseguir chegar em casa e estar com a tua família muito mais disponível, você vai estar muito mais feliz, você não está deprimido, nada, nada. Né? Quer dizer, acho que a partir do momento que a gente faz o que a gente gosta, a gente vai ter muito mais sucesso nisso. Né? Perfeito. A gente tem mais uma pergunta aí, Miguel, sobre se existe espaço para a área do direito dentro da área de saúde. Se sim, quais funções, por exemplo? Claro, e eu vou falar também, Luiz, por favor, você me complementa. Na realidade é o seguinte, toda a área de saúde é uma empresa. Tá? Toda a área de saúde é uma empresa. Um hospital é uma empresa, um laboratório é uma empresa, uma farmacêutica é uma empresa de equipamentos médicos é uma empresa. E todas as empresas vão precisar, independente do ramo que ela esteja, ela vai precisar de todos os profissionais que qualquer empresa precisa. Tá? Então, por exemplo, uma empresa farmacêutica precisa de uma área jurídica? Precisa. Uma empresa de engenharia precisa de uma área jurídica? Precisa. Tá? Ou seja, qualquer empresa precisa de qualquer área. Então, qualquer profissional, ele pode escolher a área de saúde como base para ele trabalhar. Ele não precisa necessariamente ser um profissional técnico da área de saúde. Tá? Então, eu posso ser um advogado, porque eu gosto do direito, tá? Mas eu quero estar numa empresa que salva vidas, eu quero estar numa empresa que descobre medicamentos, eu quero estar numa empresa que muda a vida das pessoas. Então, eu posso ser um advogado numa área de saúde. Tá? Numa área de saúde, não tem problema absolutamente nenhum. Mesma coisa, vamos ao outro extremo. Eu quero ser um médico, certo? Mas eu queria trabalhar numa empresa de engenharia. Tem lugar? Claro que tem. Uma empresa de engenharia tem uma área de saúde ocupacional, certo? Então, você pode ser o médico, o enfermeiro, o psicólogo, o terapeuta de uma empresa de engenharia, certo? Não precisa ser engenheiro, tá? Então, você pode escolher duas coisas. Você pode escolher a tua carreira, a tua profissão e o setor que você vai trabalhar, certo? Agora, é óbvio que numa empresa de engenharia você não tem 80 enfermeiros como tem na Coloplast, né? Obviamente. Por quê? Porque a empresa da área de saúde, ela vai, provavelmente, o número de funcionários tecnicamente formados na área de saúde é muito maior, tá? Do mesmo jeito que o Luiz pode ter alguém aí engenheiro. Não tem algum engenheiro aí? Deve ter. Tem, com certeza. Provavelmente... Temos alguns. Temos Oi? alguns. Tem. Então, provavelmente, assim, eu não sei o que o Luiz Leme é, mas de repente você pode ter, assim, o Luiz Leme é um amigo nosso também, que é o diretor financeiro da Coloplast. Pode ser que ele seja engenheiro, certo? Pode ser que ele seja economista, tá? Com certeza ele não é médico, certo? Não, Então, eu vou além ainda, Miguel. A gente tem engenheiro que ocupa a função de vendedor de campo de material médico. Então, a gente tem engenheiro que se apaixonou pela área e que todas as habilidades foram puxadas para fazer isso, para servir em campo, e ele recebeu o treinamento técnico dentro da empresa também. Então, também tem exatamente. essa... E aí você pensa assim, puta, mas então tudo que ele aprendeu na faculdade não serviu para nada. Lógico que serve, gente, porque é o seguinte, o que o Luiz tem lá na empresa dele? O que esse vendedor traz para ele? A cabeça do engenheiro. Então, provavelmente é uma pessoa analítica, uma pessoa objetiva, uma pessoa capaz de Gestão de projetos. uma estratégia, tá? Então, assim, nada está perdido, nada está perdido. Do mesmo jeito que você fala assim, eu fiz comunicação e eu vou ser um propagandista da indústria farmacêutica. Pode? Pode, tá? Aí você fala, então tudo aquilo que eu aprendi na faculdade de comunicação não serve para nada? Como não serve para nada? Você vai passar o dia se comunicando com a classe médica, certo? Você vai passar o dia apresentando os seus produtos para um médico. Tá? Então, você acha que aquela faculdade de comunicação não serve para nada? Lógico que serve. Você tem muito mais habilidade de comunicação, tua capacidade de persuasão é muito maior. Certo? Então, é o que eu falei, são duas coisas que a gente precisa decidir. Primeira coisa é a carreira técnica, certo? E a segunda é o setor que a gente vai trabalhar. Então, eu posso querer ser
um técnico, um profissional técnico da área de saúde e trabalhar na área de saúde. Eu posso ser um profissional técnico da área de saúde e trabalhar em qualquer outra empresa, sempre vai ter lugar para mim, e o contrário também é verdadeiro. Eu não quero ser fisioterapeuta, biólogo, nada disso. Eu quero ser advogado, engenheiro, administrador de empresa, mas quero trabalhar na área de saúde. Tá? Vai ter lugar para você? Vai ter lugar para você. Então, na realidade, você tem que decidir duas coisas, né? Uma mais imediata, que é agora, né? Nessa boca aqui do vestibular, de que faculdade que eu vou fazer. A outra, você tem um pouquinho mais de tempo, né? Porque, assim, eu vou fazer a minha faculdade, depois eu vou ver para que setor eu vou dirigir a minha carreira. Aí tem um pouquinho mais de tempo, talvez um pouco mais velho, a gente já tem um pouco mais de base para decidir. Mas essa de agora é aquilo que eu falei. Se você acha que você é uma pessoa comunicativa, extrovertida, você pode ser uma pessoa, por exemplo, de humanas. Se você é uma pessoa cuidadora, uma pessoa que gosta de estar junto, gosta de ouvir, você pode ser uma pessoa de biomédia, biológicas. Tá? E se você é aquela pessoa prática, objetiva, tal, de repente você é uma pessoa para exatas. Esse é o cheiro que a gente pode ter nesse momento. Né? Mas, o importante é que vocês sejam felizes sempre. Não só com a escolha agora, mas em qualquer momento da vida de vocês. Tá? Que vocês se permitam repensar a qualquer momento a carreira de vocês e os destinos que vocês vão dar para a vida. Né? Isso, perfeito, Miguel. Tem uma última pergunta, se a gente consegue responder. Se tem algum curso superior que você acha que abre mais portas para atuar na área de saúde, mas eu acho que isso é exatamente o que você estava explicando agora, né? Que a gente pode partir para qualquer curso superior. Todos eles vão abrir portas para qualquer setor, dependendo da nossa busca, da nossa visão, da nossa dedicação. E eu concordo 100% com a sua visão de que procure inicialmente aquilo que te faz feliz, aquilo que te traga maior interesse, e que você, com certeza, você vai abrindo as portas, né? As portas que vão se apresentando, é você que, como você colocou no começo, você estando à frente, tendo atitude, proatividade, você escolhe a porta que você quer abrir. E, ao invés de alguém abrir a porta por você, você bate na porta e abre e pede licença para entrar. E é aquela coisa, né? Quem abre a porta é você, não é o curso. Tá? Exato. Abre a porta. O curso, obviamente, te dá sustentação para que você seja um bom profissional, mas você abre a porta. Tá? Tem uma pergunta aqui que eu acho que é bacana, que é o seguinte, aqui está perguntando assim, se todas as áreas de saúde precisam de faculdade. Não, não. Você tem muito curso técnico na área de saúde. Tá? Muito curso técnico. Você tem curso técnico de enfermagem, você tem curso técnico de radiologia, me ajuda, Luiz. Você tem um monte de curso que atua na área de saúde, mas não precisa necessariamente da faculdade. Estética, como eu falei, né? Tem todo, mesmo na área de fisioterapia, na área de fisiatria, como a gente chama, né? Você tem o profissional com curso superior, mas você tem muito profissional que é técnico. Ele não é necessariamente curso superior. Então, pesquisem bem, porque existe, sim, um leque enorme de profissões na área de saúde, com curso técnico e com curso superior. Tá? Deixa eu responder essa pergunta da Débora rapidinho. Sei que a gente estourou o tempo aqui também, Miguel. Não sei se tem tempo, um minuto. Ela está colocando que não consegue ver um nutricionista trabalhar em uma empresa sem ser na cozinha. Né? Se tem alguma empresa, nutricionista em empresa. E eu tenho bastante contato. Se a gente falar de grandes empresas aqui, como Danone, Nestlé, a Fresenius, são todas empresas que fabricam as dietas que são hospitalares. Então, são produtos de suplementação alimentar para hospitais. Então, essas empresas, quem trabalha tanto na criação como na venda desse material, são nutricionistas. Então, assim como aqui na empresa grande parte é enfermeira,
eu conheço grandes empresas como essa mesma área da Danone, que grande parte dos vendedores são todos nutricionistas. Muito bom. E isso falando no trabalho específico da nutrição. Mas é aquilo que o Luiz falou. Tem vendedor da empresa dele que, se tiver formação em nutrição, vai ser super bem recebido. Tem propagandistas da indústria farmacêutica, tá? Que vão ser muito bem recebidos com a formação em nutrição. Tá? Então, cuidado com esses estigmas, esses paradigmas aí, dizer, nutricionista é cozinha. Não, pelo amor de Deus, viu? As coisas são Aqui muito... na Coloplast, Miguel, a gente tem a área de atendimento ao paciente e a gente tem nutricionistas trabalhando na nossa equipe, que é para tirar dúvidas dos pacientes que acabaram de passar pela cirurgia. Então, a gente aqui dentro da Coloplast, a gente também tem nutricionistas trabalhando dentro da empresa para dar suporte aos pacientes. Aqui eu não sei se eu entendi essa última... dá uma olhadinha e vê se você entendeu aqui do ACD, aqui, Luiz. Unidade de controle dentário. Enquanto eu respondo a de cima aqui. A de cima está perguntando aqui, algum conselho de como decidir entre medicina e enfermagem? Eu acho que tem muitos fatores aí que tem que pode ajudar a decidir. Né? O primeiro fator é a dificuldade mesmo. E aqui eu acho que a gente tem que ser muito transparente, né? Quer dizer, o curso de medicina é um curso muito complicado para se entrar, é um curso muito caro, é um curso que não permite que o estudante trabalhe, porque tem aula o dia inteiro, tá? Então, só estou levantando esta leve porque é um ponto importante, tá? Não adianta também a gente aqui colocar as coisas como, tudo é muito fácil, mas esse é um ponto. O segundo ponto é você decidir entre você ser um estrategista e entre você... Imagina assim, imagina que você é o general que fica desenhando qual a estratégia da guerra, né? Fala, olha, nós vamos vir por aqui, nós vamos atravessar esse rio, depois nós vamos subir o morro, descer, tá? Ou seja, nós vamos criar um plano para vencer o inimigo, tá? Esse cara é o médico, certo? Aí, quando o general que criou essa estratégia, quem é que vai subir o morro, atravessar o rio, pegar a arma, correr para cá, correr para lá? Esse é o enfermeiro, tá? Então, que é o soldado lá da guerra. Então, é um pouco isso. Quer dizer, se você tem essa coisa mais da estratégia, né? Daquela, deixa eu ver o que eu vou fazer, é uma coisa mais para a medicina. Agora, você gosta de botar a mão na massa mesmo, sabe? Eu gosto de estar lá, do lado do paciente, eu gosto de estar do lado do médico auxiliando numa cirurgia, tá? Eu gosto, por exemplo, vamos pegar esse exemplo do Covid agora. Poxa, eu quero estar lá do lado, quero estar acompanhando aqueles pacientes de uma UTI que estão entubados, tal. Então, isso já te traz um pouquinho mais para a medicina. Mas eu acho que é um pouco isso, é a coisa do querer ser mais estrategistas e querer ser mais o soldado que está lá na frente tocando o negócio, né? Acho que talvez esse pudesse ser uma diretriz para isso. Perfeito. Para mim, valeu demais. Eu queria agradecer também, Miguel, por toda essa oportunidade de participar, de bater esse papo aqui com todos, de poder expor um pouquinho. Eu ficaria muito mais super gostoso e fico super à disposição para qualquer outra situação que queira me chamar. Para mim é super gratificante isso. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Luiz. Você, eu acho que para todos nós é um grande exemplo, sabe? Um cara que a gente sabe que começou lá, né? Na dificuldade, na dureza, no esforço e putz, com menos de 40 anos já era presidente de uma empresa multinacional e uma empresa que sabe mudar a vida das pessoas, né? Então acho que isso deve te dar uma gratificação muito muito grande. E para vocês, gente, super quanta
quanta gratidão a gente tem por estar aqui falando com vocês, né? Quer dizer, uma coisa é fato, a gente acha que a gente está aqui para ensinar, mas quando termina a gente fala quanta coisa a gente acaba aprendendo, refletindo às vezes sobre a nossa própria vida e sobre a nossa própria trajetória, tá? Então, obrigado. Eu acho que a FESA depois, na figura da nossa área, né, de responsabilidade social, pode até disponibilizar para vocês algum canal para perguntas e para, eventualmente, alguma que a gente não tenha conseguido responder aqui, né? Mas eu imagino que vocês possam, a qualquer momento, fazer qualquer pergunta e colocação para a gente. Se for alguma coisa para o Luiz, eu mando para ele, a gente responde, a gente vai ter o maior prazer. Tá? Gente, obrigado. Super à disposição. Obrigado. Lucas da FESA, obrigado pela organização. Tainá, obrigado pelo convite. E crianças, sejam felizes, apaixonadas, tá? E não troquem a felicidade de vocês por nada. Tá bom? Beijo. Tchau.